Amigos, boa tarde. Eu sou Valéria Martins, agente literária à frente da Oásis Cultural e autora do curso online O Escritor no Século XXI: Como escrever, publicar, divulgar e vender seu livro. Disponível no link www.comoserescritor.com.br. Hoje eu vou falar sobre um clássico da literatura brasileira. É um livro pouco usual e completou 90 anos no mês de setembro. É esse aqui, Macunaíma, do Mário de Andrade. Eu confesso que eu demorei bastante para ler esse livro. Eu achava que ia ser chato, enfim, preconceito bobo. E esse ano eu me dispus a ler e realmente eu nunca vi um livro, eu acho, tão criativo, tão pouco usual, tão surpreendente quanto esse. Eu ouvia dizer que Macunaíma era a história de um herói sem caráter, pipipi, poropopó, mas na verdade, à medida que eu fui lendo, eu fui me dando conta do valor do trabalho do Mário de Andrade. Na verdade, ele fez uma vasta pesquisa sobre a nossa cultura, a cultura brasileira, tadinha que é tão pouco lembrada. Ele pesquisou mitos, lendas indígenas e ele reuniu isso tudo numa história muito louca de um herói chamado Macunaíma que parte em busca da sua Muiractã, que é um amuleto indígena com a forma de um sapinho. Então é um livro engraçado, tem horas que a gente dá risada da inventividade, da imaginação do Mário de Andrade, mas eu acho que é um livro importante para o escritor, não apenas para também estimular a sua própria criatividade, mas para ele saber até onde se pode ir em literatura. Na verdade, se pode ir aonde quiser, se pode ir a qualquer lugar da sua imaginação na literatura, e também para dar ideias de histórias, de epopeias, né, de sagas para escrever com base na cultura brasileira. Uma época, eu fiz um evento sobre um aniversário, uma efeméride do Gabriel Garcia Marques numa Bienal Internacional do Livro do Rio. Os convidados foram Rui Guerra, que é cineasta, e o Éric Nepomuceno, que é escritor e tradutor, principalmente das obras do Garcia Marques. Eu tive que preparar um vídeo sobre a trajetória do Garcia Marques para apresentar nesse evento. E eu fiquei sabendo que o Garcia Marques, o livro que mudou a vida dele foi A Metamorfose, do Kafka, porque ele estava acostumado a ler livros de narrativas comuns, de narrativas lineares, histórias das vidas das pessoas, até que um dia caiu nas mãos dele um exemplar de A Metamorfose, em que o livro começa com o protagonista descobrindo que se transformou num inseto, na verdade numa barata, e ele se deu conta, ele falou: poxa, então isso pode? Pode escrever um livro em que o protagonista se transforma em barata? Isso mudou a cabeça dele, mudou a maneira dele ver os livros, a literatura, e ele se transformou no grande escritor que ele foi, né? Um precursor do realismo fantástico. E então esse é o poder de um livro, né, na vida de um escritor. Macunaíma também foi uma publicação independente. O Mário de Andrade foi numa gráfica, mandou imprimir. Era 1928, mas imediatamente as pessoas que leram o livro, ele tinha muitos amigos intelectuais, então imediatamente as pessoas que leram o livro passaram a comentar, admiradas com aquele surto de criatividade. E o livro é um marco do modernismo, que é considerado o primeiro movimento artístico, movimento literário genuinamente brasileiro, na década de 1930. Falei aqui num vídeo anterior sobre Os Sertões, a importância de ler Os Sertões para os escritores de fantasia que querem escrever romance histórico, também sobre batalhas. E tivemos a grata surpresa de saber que o Euclides da Cunha, o autor dos Sertões, é o autor homenageado na FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty 2019. Então fiquem atentos às nossas dicas, que elas são boas, viu? Eu, por exemplo, estou em dia com a leitura, porque eu li Os Sertões inteirinho esse ano. Então já estou pronta para a FLIP 2019. Muito obrigada, um abraço, tudo de bom.